acho que eu vou falar daqui mesmo. E só vou fazer alguns apontamentos em cima das coisas que foram faladas e chamar a atenção para algumas questões. Tá? Bom, primeiramente, da parte dos farmacêuticos, né, que é o público aqui hoje, espero que a gente possa, de repente, fazer um fórum e trazer os outros profissionais. Mas a nossa situação ela é um pouco diferente, porque daqui todas as prescrições feitas pelos profissionais chegam até nós. E quando essas prescrições chegam até o farmacêutico, o trabalho, o nosso objeto de trabalho é a prescrição, é a interpretação, receber essa prescrição, interpretar, compreender o que o profissional queria com aquela prescrição, que tratamento que ele estava indicando ali, compreender o tratamento como um todo, não apenas, né? Tem muita gente que confunde o trabalho do farmacêutico com um simples pegar uma caixinha da prateleira e colocar à disposição, e não é isso. Essa é a nossa grande dificuldade. Essa é a nossa grande dificuldade perante os outros profissionais, perante a população e perante quem nos dá o emprego, que é o comerciante, dono da farmácia. Essa dificuldade é relatada e é trazida ao conselho pelos farmacêuticos todo dia. Tá? Essa dificuldade ela é traduzida na forma de uma pressão. Como que é essa pressão? O sujeito chega com a receita na farmácia, depois de passar pelo médico, pelo dentista, pelo nutricionista, pelo profissional que prescreveu, e ele quer uma solução para aquele papel que ele mesmo não compreende o que está escrito. Como o doutor falou, às vezes nem o próprio prescritor, né, 2 minutos depois ele já não consegue mais ler o que ele mesmo escreveu. Na hora que ele entrega para o farmacêutico, ele já vem com uma formação, né? O cidadão brasileiro ele tem alguns costumes muito errados. Primeiro, ele tomar remédio para tudo, de achar que o remédio serve para tudo. Até para coisas para que jamais teve remédio e nem vai ter. Né? Para consertar casamento, para trazer o namorado de volta, a namorada, né? Filho rebelde, para tudo isso as pessoas acham que tem que ter remédio, mas não tem. Né? Crescer cabelo e outras coisas mais. Então ele já vem com essa expectativa de que a hora que alguém lê aquele papel e entregar para ele um produto, ele vai resolver o problema dele. Ele não tem essa expectativa no prescritor, ele não tem expectativa em outro lugar, ele tem expectativa no balcão da farmácia. A segunda expectativa é que a hora que ele entregar aquele papel, ele não entende o que está escrito ali, mas a pessoa que receber aquele papel, com certeza entende. Por quê? Letra de médico e farmacêutico, né? Então, o bom farmacêutico é aquele que sabe ler a letra do médico. E o bom médico é o que escreve horrível. Porque se o médico escrever bonitinho, não é um bom médico. Então, essa ignorância, infelizmente, da nossa população, porque é um hábito, né, do brasileiro pensar dessa maneira, um hábito errado. Desculpa, falta de educação. As pessoas não têm educação. Não é só educação escolar, né? As pessoas, quando acreditam nesse tipo de coisa, né, acreditam em superstições, lendas e outras coisas de verdade, não compreendendo que uma superstição, uma lenda, por exemplo, acreditar que o médico que escreve com a letra feia é um bom médico, realmente é falta de educação simples, educação de casa, né? Educação e cultura que ela deveria ter aprendido na casa dela, mas o povo brasileiro, a média educacional e cultural é muito ruim. Então essas superstições persistem. Chegar ali no balcão da farmácia, ele quer que alguém leia aquela receita. A pessoa não consegue ler. A maior parte das vezes você não consegue compreender a receita. O trabalho do farmacêutico no balcão da farmácia é um trabalho essencial para as pessoas. Porque ele é o último profissional de saúde com quem o paciente toma contato. Ele vai no médico, faz uma consulta, vai no dentista, vai no nutricionista, faz a consulta, às vezes pede um exame, elabora-se aquele diagnóstico em cima de uma série de informações que o profissional colhe, depois de todo um trabalho meticuloso, né, para se diagnosticar e indicar o melhor tratamento, ele chega ao balcão da farmácia. Ele pode se perder tudo isso. Ele pode se perder todo esse trabalho prévio, pode estar perdido se o farmacêutico não conseguir interpretar, ou se alguém que o atender ali não for farmacêutico e entregar um tratamento diferente. E as pessoas não compreendem
isso. O paciente não compreende, o comerciante não compreende e o profissional de saúde, prescritor, muitas vezes não compreende. A pressão, ela vem do paciente que quer resolver o seu problema e não se conforma quando você não consegue ler. A pressão vem do comerciante, porque a receita para ele é só uma formalidade. O que ele quer é vender a caixinha. E a gente recebe relatos preocupantes dos farmacêuticos que trabalham em alguns locais onde os gerentes, onde o dono da farmácia ou a pessoa que está acima dele hierarquicamente, ou pressiona, ou você lê, ou você entrega alguma coisa que você achar que tem que entregar, mas não perca a venda. E a gente tem travado uma luta constante para explicar que farmacêutico não é vendedor. Farmacêutico é farmacêutico. É um profissional de saúde e está ali para fazer um trabalho técnico. E aviar a receita não é vender. Aviar a receita é um trabalho técnico. É muito difícil, né? Esses estabelecimentos são comerciais. O serviço público é pior. O serviço público, pelos relatos que nos chegam, parece que ainda é pior. Porque o paciente quer bater no farmacêutico. Parece que não tem batido nos médicos, nos dentistas, né? Pela precariedade, pela catástrofe que é o sistema de saúde nesse país público, né? A gente tem recebido relatos de agressão, de paciente começa a confundir, reclamar os seus direitos, ele acaba confundindo com exigir na base da violência, né? Então, vai fazer a manifestação dentro do posto de saúde e vai querer agredir os profissionais que estão lá, que não tem culpa da situação, que estão tentando fazer o melhor possível, inclusive, para tentar fazer ali, com os poucos recursos que tem, com os limitados recursos que tem, fazer acontecer ali o tratamento, o atendimento à saúde. Enfim, tanto no setor público quanto no privado, a pressão é enorme por parte do paciente, por parte do empregador e, inclusive, a dificuldade em cumprir o que está aí na legislação no que diz respeito ao contato com o prescritor. Então isso é muito complicado. Você recebe uma receita elegível. Como é que você encontra o prescritor? Por exemplo, no serviço público, que é pior. Em hospital, como é que você encontra o médico que atendeu ali? Às vezes ele fica 2 horas por semana naquele hospital. Prescreve um monte de coisa. Depois você não sabe onde ele está. Você não tem o celular dele. Se você ligar no consultório dele, conseguir achar o consultório dele, ninguém vai passar o celular dele. Mas se você conseguir achar o consultório ainda, será uma vitória, né? Muitas vezes você não consegue resolver o problema porque o paciente está ali na tua frente, o tratamento está esperando, a pessoa está com dor, está sofrendo qualquer coisa, mas você não consegue contato com o prescritor. E aí o farmacêutico fica naquele dilema. Então eu vou resolver o problema do paciente, eu vou atender o meu patrão, eu vou atender a pressão política, eu vou atender a pressão de qualquer maneira. E aí às vezes ele resolve atender, ele resolve arriscar. Bom, eu acho que é isso. Eu cheguei a ver uns absurdos durante a minha vida profissional, né, que eu acho que é importante compartilhar. Na época que eu trabalhei tinha uma farmácia magistral, tinha um médico que era incorrigível a prescrição dele, magistral. Mas ele era um médico, atendia sempre a gente e tal, né? Mas assim, eram tantas receitas que chegavam dele, ilegíveis, que uma farmácia, um colega nosso, ele começou a fazer um álbum. Então, cada vez que ele decifrava um nome, um componente de uma forma, ele anotava naquele álbum. Então, quando você passava uma receita, você consegue ler isso daqui? Eu consigo, porque existe uma rede de colaboração entre nós farmacêuticos, né? Que um pergunta para o outro, você consegue ler? Não, olha, já caiu uma receita desse cara aqui. Quando ele faz assim, garrancho aqui para o lado esquerdo, é tal coisa. Quando ele faz um ponto e vírgula, significa uma palavra de 12 letras, mas ele põe um ponto e vírgula. E assim vai, né? O Champollion, deve ter, aquele cara que decifrou os hieróglifos do Egito, deve ter sido vários farmacêuticos da equipe dele. Porque a gente é obrigado, mesmo isso é na prática. Na faculdade não ensina a gente a ler, a identificar os hieróglifos e essas coisas, a gente não aprende. Egiptologia ainda não faz parte da nossa formação acadêmica, a gente pode até sugerir lá pro MEC. Mas, e tinha um álbum, porque a gente foi obrigado a fazer um álbum com as receitas, né, exemplos de receita daquele cidadão traduzido.
quase que a gente publica um livro, né? Coletânea de receitas, traduzida e comentada, né? Porque só falta isso. Não adiantava mais ligar para ele toda vez. Ele já é mais prático fazer o álbum. Então, assim, esse tipo de coisa, essa pressão, e muitas vezes acaba acontecendo do farmacêutico ceder a pressão. Mas é porque está vendo ali o paciente com dor, passando mal na frente dele, ele vai lá e sai da pressão. Fala, tá bom, eu vou fazer um chute mais direcionado. E aí entra outro problema, né? Ele pode causar um problema na saúde desse paciente, e ele que vai responder. Porque é vedado ao farmacêutico aviar uma receita que não tem compreensão. E a responsabilidade do farmacêutico é avaliar, interpretar a receita, tirar as dúvidas com o prescritor e só dispensar com a segurança de saber exatamente o que está sendo dispensado. E ainda tem uma etapa ainda que você pode perder, que é avaliar a compatibilidade dos componentes, avaliar se existe interação entre os medicamentos, que se você não consegue mal ler a receita, isso também você não vai conseguir fazer. Então, nós sofremos com a falta de conhecimento da população, que não compreende o trabalho do farmacêutico, não entende para que ele está lá, não conhece o profissional, e é esse o esforço que o CRF, por exemplo, vem tentando fazer junto à população e junto aos próprios farmacêuticos, para que também trabalhem como educadores, né, que eduquem as pessoas, que assumam o seu papel central nas farmácias, falando com a população e explicando para a população quem ele é, porque nós temos que fazer esse trabalho, não tem outra maneira, não consigo comprar comercial na Rede Globo durante meses para educar a população através de algum veículo de comunicação de massa, a gente não tem essa condição. Então a gente precisa de cada farmacêutico falando com a população e educando, né, pelo seu trabalho, pelo seu atendimento, para que a população comece a entender a importância desse profissional, coisa que em outros países a população já compreende, tanto é que prestigia o profissional farmacêutico, mas aqui no Brasil ainda tem essa deficiência grande. E só para encerrar, né, existe um grande problema no Brasil, que é a formação dos profissionais de saúde. Ela é feita separada. Então o dentista ele se forma lá naquela clínica maravilhosa tal, e não interage com outros profissionais durante a formação. O médico, ele vai lá e faz faculdade de medicina, e interage com um ou outro ali durante a parte do hospital, mas não interage, por exemplo, não sabe o que é farmacêutico. Não conhece muitas vezes o que é um farmacêutico. Isso tudo é muito recente, né? Agora que tem farmacêutico hospitalar, agora que ele começa a entender um pouquinho, mas eu assim, já visitei faculdades de medicina, hospitais de faculdade de medicina, e a mesma universidade, às vezes tem uma faculdade de farmácia, os alunos da faculdade de farmácia não trabalham no hospital da própria faculdade. E os alunos de medicina não têm contato com os farmacêuticos durante o período de formação, quer dizer, é um absurdo. Então a equipe não se forma enquanto o cara está estudando. Ele não compreende que ele, para trabalhar, para exercer a profissão dele, ele precisa interagir com outros profissionais. Dentista é a mesma coisa, acho que nutricionista também. E aí, na hora que a gente vai fazer, tentar juntar tudo isso aqui fora, né, porque o nosso paciente é um só, ele passa no dentista, precisa de uma receita na farmácia, vai lá no nutricionista, pede para a gente preparar um medicamento, vai no médico, vai na farmácia, tem que juntar tudo isso. Um conversa com o outro. Né? Vai no médico, não fala que foi na nutricionista que passou um suplemento, um alimento funcional. Vai no médico, não fala que foi no dentista que tomou uma anestesia. Vai no dentista, não fala que está fazendo um tratamento médico, não pode tomar anestesia. E por aí vai. Né? Então você tem esse problema dentro das especialidades médicas, a gente sabe, né? Mas tem esse problema interprofissional que é grave, culpa da má formação dos profissionais de saúde. E a gente sofre com isso. O médico não entende o que é farmacêutico. O dentista, a maior parte das vezes também não entende. Né? Já vou terminar. Mas como você deu uns minutinhos para ele, não sobrou ninguém para me doar uns minutinhos. Mas depois eu... Todo mundo aqui existe muito, eu chamei a atenção do presidente, depois ele tem que me defender. É a última vez que ele faz isso aí. Eu vou mudar ele de função. Eu vou trocar ele de função. Mas só encerrando. Então, que este fórum seja uma primeira iniciativa, mas que a gente consiga aprimorar
essa interação entre as profissões, para consertar o que está sendo feito errado na formação, mas para que os profissionais se habituem uns com os outros, né? Para que o médico se habitue, quando o farmacêutico ligar para ele, não está questionando se ele entende ou não entende, está simplesmente querendo tirar uma dúvida que pode salvar a vida do paciente. O dentista é a mesma coisa, o nutricionista é a mesma coisa, né? E que eu vou fazer aqui, lançar uma proposta que eu acho que pode resolver muito. Faz uma resolução lá do CREMESP, do CROSP, do Conselho de Nutrição, põe o celular do profissional na receita, para a gente achar o cara, por WhatsApp, para ligar para ele, na hora que o paciente está ali na nossa frente, a gente está ali, não sabe o que fazer, para a gente poder ligar para ele. A gente não vai ligar para encher o saco, para vender apartamento, a gente não vai fazer nada disso para oferecer seguro, né? A gente só vai ligar para falar: doutor, eu estou com uma dúvida na sua receita, posso passar um WhatsApp para o senhor? Eu não entendo a sua letra, o paciente está aqui na minha frente, está com dor. Posso resolver? Pô, celular, acho que praticamente não tem médico que não tem celular. Acho que não, né? Acho que não é possível. Se não tiver celular, põe lá o número do pager, BIP, não sei se ele ainda usa isso, né? Mas acho que resolve o problema, é um negócio simples, né? Imprime ali no carimbo, CREMESP número tal, celular número tal. Para nós resolveria, ou não, pessoal? Resolveria? Celular? Você liga do seu próprio celular, né? Você nem vai querer saber se é vivo, claro, mas você vai ligar para o cara e falar: doutor. Né? Então é isso, queria só deixar essa ideia aí, que é simples, mas acho que resolve o problema, é um passo importante. Obrigado.